1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos de Davi são citados pelo nome. Enumeram-se os sucessores de Salomão até Jeconias e depois deste. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Gisraelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batissua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoiaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram: Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão, Hananias e Selomite, sua irmã. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe e Ezede, 5. E os filhos de Hananias: Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias. E os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías: Ratus, e Igeal, e Bariá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, e Anani, 7. 1 Crônicas, capítulo 4. Enumeram-se as famílias e os descendentes de Judá, de Simeão e de outros. Vários príncipes de suas famílias são citados pelo nome. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e Idbas. E era o nome de sua irmã Hazeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Russá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temeni, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pasea, e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz: Otniel e Seraías, o filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel: Zife, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra: Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou.
E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Benizoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba e Joás e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubileém. Porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Sussim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai e Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaias e Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Os filhos de José recebem a primogenitura de Ruben. Judá e seus descendentes tornam-se governantes em Israel. A linhagem de Ruben, até o cativeiro, é mencionada. Os assírios levam cativos os rubenitas, os gaditas e metade de Manassés. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hesrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos Hagarenos, que caíram pela sua mão. E eles habitaram nas suas tendas, defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7.
Estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos como a Getur, e a Nafes e a Nodabe. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão. Porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar, até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Halá, e a Rabor, e a Hara, e ao rio de Gozã até o dia de hoje.